O governo federal afirmou a interlocutores que não quer repetir o erro da ex-presidente Dilma Rousseff em 2015, em relação à presidência da Câmara dos Deputados. Na ocasião, a petista apoiou um candidato do PT. Eu me lembro, era o Arlindo Quinalha, médico da região do ABC, aliás, muito competente, para concorrer contra o deputado Eduardo Cunha. Eleito, Cunha jurou vingança e autorizou a abertura do processo de impeachment contra Dilma 10 meses depois. Em reunião com líderes de 19 partidos da base aliada, o Planalto assegurou que não vai interferir nas eleições do Congresso e sinalizou apoio ao candidato que Arthur Lira escolher como seu sucessor. Eu pergunto a você, João Belucci, o governo ficou da cor da minha gravata? Amarelou? Pois é, amarelou, Capês, e quando, até no começo da notícia, fala o erro da Dilma, até pensei, o erro, os erros, né? Do governo Dilma é uma sucessão de erros, de tragédias e que nos impôs um rombo pior do que o da pandemia, é importante lembrar. Na época, a Dilma, ela estava já no seu segundo mandato, no primeiro ela ainda gozava daqueles números artificiais vindos do Lula, e ela fez essa opção, que foi bastante questionável na época, de apoiar um candidato do PT, sabendo que já se especulava que não teria os votos suficientes. E não foi só isso que levou o Eduardo Cunha a pautar o impeachment da Dilma, foi o manejo que a Dilma fazia do jogo político, do sistema político, que era muito precário. Muito se diz nos bastidores que a Dilma não tinha o traquejo ali, porque quando você é o executivo, você tem que negociar a todo instante com os parlamentares. Se a literatura sobre o período diz que ela não gostava de receber pessoas, esbravejava pra caramba contra todos. Então, assim, foi uma sucessão de coisas que levou a pautar o impeachment. É claro que já desde ali de não apoiar, ela não apoiar o Eduardo Cunha, ele ficou com esse ranço dela, mas o movimento político e a crise econômica que foi o principal motivo. Lembramos também que as manifestações foram gigantescas pedindo impeachment da Dilma, e você tinha todo aquele caldo da Lava Jato, prisões efetuadas, né? Chegou a afastar o Eduardo Cunha enquanto ali estava na presidência da Câmara. Era um Brasil diferente, que hoje ele não existe mais, ele foi enterrado, inclusive está sendo enterrado nos livros de história. Agora, só para finalizar, o que é importante mencionar é que o Arthur Lira, que está lá como presidente da Câmara, de alguma forma fazendo as coisas que o Lula e o petismo quer, ele foi eleito recentemente com recorde de votação, estando no santinho de campanha com o Bolsonaro, que era, em tese, o anti-Lula. E o Pacheco também foi eleito em Minas, senador, com voto anti-PT. E agora eles estão ali alinhados com o PT, fazendo essa assessoria para o PT via casas legislativas. Então é se lamentar que nós, votantes, só temos utilidade mesmo na eleição. Passou a eleição, eles se compõem tudo ali e a gente fica com o nariz aqui vermelho. Meu querido Guilherme Mendes, isso indica, em primeiro lugar, que Arthur Lira é o homem forte da política no Brasil, que é ele quem manda no Congresso Nacional? E, em segundo lugar, se o governo não tem força sequer para fazer o seu candidato a presidente da Câmara vencer, isso significa que lá vem emenda parlamentar, vem bilhão por aí para poder tentar assegurar algum tipo de vantagem na hora de votar os projetos de interesse do governo. O que você acha disso, Guilherme? Você ficou também decepcionado com essa notícia? Não, acho que não. Infelizmente, o Brasil já não de agora vem sendo governado pelos partidos de centro e que não tem nenhum tipo de alinhamento político ideológico com o governo que está na cadeira da presidência da República. Isso aconteceu com o presidente Bolsonaro, vem acontecendo agora com o presidente Lula, de modo que o perfil daqueles que comandam as duas casas, o Congresso e o Senado, é justamente um perfil essencialmente de centro. Centro não só do ponto de vista político, e aí talvez o presidente Pacheco seja a maior expressão desse pensamento, mas centro no sentido do fisiologismo, não é? Negocia ali, se não vai, ameaça com uma pauta bomba, ameaça com uma pauta de costumes. É isso que tem acontecido. E respondendo a sua pergunta, Capês, o Lira é sim hoje esse nome, por alguns meses, porque a hora que ele sair da presidência da Câmara, o nome vai ser quem o suceder, de modo que a questão aí não é pessoal, personalista. Ele é a pessoa que tem essa capacidade. Não. Qualquer um que vá ali ocupar
essa posição com o perfil dele vai passar a ter um destaque e uma importância muito grande no Congresso. Acho que o governo acerta em não se meter de uma maneira muito determinada, muito enfática, porque uma derrota na presidência, como aconteceu na época com a presidente Dilma, poderia sim implicar em maiores dificuldades. Não digo impeachment, porque o impeachment foi tão vulgarizado e banalizado no Brasil que, como o João bem aqui falou, por uma inabilidade se tirou um presidente da República. É um verdadeiro absurdo. O presidente Lula, nesse sentido, é muito mais hábil e ele sabe que ele não vai botar a mão nesse vespeiro. Até porque o governo, nas suas pautas essenciais, contou com o apoio do Congresso e basicamente aprovou tudo que era relevante. Óbvio, com concessões, como tem que ser no regime democrático. Mas as pautas essenciais ao governo, reforma tributária, o fim do teto de gastos, tudo isso que importa do ponto de vista econômico foi aprovado no Congresso e o governo mostrou habilidade em conseguir essas aprovações. Davi Andrade, a reforma tributária foi aprovada por causa do prestígio do governo ou porque houve um consenso geral entre os parlamentares? Se o governo tem tanto prestígio, por que não faz o seu presidente na Câmara? E por que precisa gastar 50 bilhões e deixar ali o Alexandre Padilha numa situação humilhante perante os parlamentares, toda hora? O que está faltando para que o governo consiga se entender melhor com o Congresso Nacional e gaste menos dinheiro com as emendas parlamentares, que agora serve até para alimentar sindicato? Por favor, Davi. Professor Capês, eu vou dizer uma coisa. Gente, gostem ou não do Lula, podem falar o que quiserem do presidente Lula, mas uma coisa ele é uma raposa, do ponto de vista político, é um estrategista como nenhum. Eu duvido muito, sabe, Capês? Duvido muito dessa fala do Lula dizer que não vai intervir na sucessão de Arthur Lira, sabe? Explicitamente, talvez não. Eu acho que foi o grande erro da presidente Dilma, né, naquele episódio, de defender explicitamente o candidato que era contrário, Eduardo Cunha. Mas, no caso do presidente Lula, talvez explicitamente ele não vá defender nenhum candidato. Mas duvido muito que nos bastidores da política ele não apoie ninguém, sabe? Eu acho muito difícil isso vir do Lula, essa isenção e essa equidistância da disputa da Câmara, sabe, professor Capês? Eu acho que ele vai acabar com o oleoduto das emendas parlamentares, como você muito bem disse, né? Vai acabar caminhando de algum jeito para apoiar alguém ali naquela disputa. Não é da essência dessa raposa política, que é o presidente Lula, ficar equidistante, principalmente de uma disputa tão importante assim como a presidência da Câmara dos Deputados. Essa é a minha percepção, né? Você falou da reforma tributária. A reforma tributária só foi aprovada também graças a esse mundaréu de dinheiro que cai lá contido de emendas parlamentares, viu, Capês? Falaram na época que a reforma tributária foi discutida há mais de 30 anos. Mentira! Essa reforma tributária foi aprovada no Congresso em 60 dias, sem discussão nenhuma, sem discussão aprofundada nenhuma, um texto de alta complexidade que só foi aprovado nessas circunstâncias por força do poder do dinheiro através dessas emendas parlamentares. Não teve discussão técnica nenhuma, aprovaram lá canetado. Assim que se deu a reforma tributária. Vários deputados reclamaram que não tiveram tempo sequer de ler o projeto entre o primeiro turno e o segundo da votação. O fato é que se custou muito dinheiro, vai custar muito mais porque o imposto vai subir. Meu querido Henrique Kriegner, Sun Tzu escreveu há mais de 3.000 anos o seguinte: se o seu inimigo é mais forte que você, evite combatê-lo. Foi uma medida inteligente do governo? Olha, Capês, eu compartilho da opinião aqui do professor Davi de que não dá para acreditar de que esse respeito vai permanecer até o fim. Mas o que me assustou de verdade foi ver a reação de um dos candidatos à presidência da casa, que é o candidato, né, o deputado Elmar Nascimento, lá da Bahia, do União Brasil, que afirmou categoricamente, disse para o presidente Lula que, independente do escolhido, ele disse com essas palavras, independente do escolhido, o senhor não terá problemas na condução do seu mandato.
E eu fiquei tentando entender o que ele quis dizer com essa fala. É uma fala que traz para o presidente uma sinalização de alinhamento incondicional, que nós sabemos que não é democrático, porque se a função do legislativo é fiscalizar o executivo, então, uma das funções do legislativo, né, é fiscalizar o executivo, então, como é que nós podemos ter a garantia de uma pessoa se garantindo ali que não terá problemas? Ou seja, fica tranquilo que aqui vai passar tudo limpo e não vai ter nenhuma lombada, nenhum estresse, nem mesmo um pedido de explicações mais profundo. Essa é a minha verdadeira preocupação. A palavra do presidente Lula, eu acho que todo brasileiro já tem aprendido que não vale de muita coisa. Mas a gente está vendo agora também o poder legislativo, mais uma vez, cedendo ali, se dobrando, se curvando diante do executivo, e isso é muito preocupante.